Bom dia! 28 de fevereiro de 2022. Vocês achavam que não ia chegar, não é? Ou aqueles que achavam que Jesus chegaria antes desse dia? Pois é, chegou e sem Jesus. Vocês estão vendo que na live... Vocês que estão aqui, vocês realmente não estão nem aí com carnaval, né? É o fim da cultura brasileira. Ó o Danilo, saudações carnavalescas. O Dalzis camarada. Que isso, meu? Ana, tudo bom? Aqui também tá sol. Petri, saudações, fim de semana muito intenso e vamos ver se a análise conjuntura, dessa polarização Ucrânia-Rússia, Ucrânia-OTAN. Oi, Rafael, direto da França, hein? Simbora acabar com esse pensamento binário e maniqueísta. Então vamos lá. Oi, Ademir. O pessoal vai chegando devagar hoje, vocês imaginam, encher a cara, aquela coisa, né? Teve gente que encheu tanta cara que resolveu fazer bacalhau achando que era alguma Semana Santa, alguma coisa assim. O pessoal está completamente pirado no Brasil. Bom, eu hoje não vou falar nada além do que está por trás dessa guerra na Ucrânia. Oi, Wagner. Danswoda. Oi, Marcelo, tudo bom? Christian, Vitor. A questão é o seguinte, gente. Aí vocês têm duas ilustrações originais que mostram... o Ademir, vocês veem o que é adversário, né? O cara enxerga a camisa do time, mesmo eu fazendo assim, ó. Ideia fixa. Oi, Maria Guerra, dado. A questão básica... Oi, Brunão. A questão básica é o seguinte, gente. Nós estamos tendo uma guerra de dois países expansionistas que querem anexar território e os dois capitalistas. A minha preocupação é que tem uma esquerda que nunca leu Marx, ou leu totalmente enviesado, história em quadrinho, sabe? Marx em história em quadrinho, o Capital desenhado pelo meu filho, alguma coisa assim. Oi, Rita. E não tem ideia do que é dialética. Precisa ter aquela visão binária, que se tem céu, tem que ter inferno. Esqueceram do purgatório, né? Então, assim, eu vou tentar mostrar aqui hoje como que essa visão é completamente tacanha, equivocada. Não dá para apoiar a Rússia, nem a OTAN, nem Estados Unidos, nem a Ucrânia. Oi, Solange, vou ser muito claro. Se a Ucrânia tem um governo neonazista, o Putin é neofascista. Então, assim, é bom começar a ficar claro. Oi, Fausto. É começar a ficar claro que a posição mais correta, sem dúvida nenhuma, é a do Lula, na esquerda brasileira, e da CUT. Ou seja, não apoiar nenhum dos dois lados e lutar pela paz, pelo fim dessa guerra, que é a guerra da direita. É a guerra da classe dominante, não tem nada a ver com o trabalhador. Nada. Do lado esquerdo, vocês estão vendo um desenho dos eslavos, União Eslava. Essa concepção vai gerar a cultura do governo Putin, que é o pan-eslavionismo, e do lado direito é a cultura norte-americana fundacional, que se chama excepcionalismo. Eu vou, então, explicar nesse PowerPoint, com bastante tranquilidade, essas duas visões e o perigo que nós estamos vivendo com essa guerra e a besteira da gente apoiar um ou outro lado nessa guerra. Pelo menos quem é progressista, humanista e é de esquerda. É só a direita que vai apoiar. Vamos lá. Bom dia, Ricardo. Primeira coisa é lembrar o seguinte. Essa guerra está envolvendo quem? Está envolvendo a maior potência militar do mundo, que é os Estados Unidos, e a segunda maior potência militar do mundo, que é a Rússia. A terceira é a China. Vocês estão vendo aí nos dinheirinhos quanto que o orçamento da área da defesa desses países, né? Membros ativos. Olha a China, passa os Estados Unidos e a Rússia brincando, né? O número
Bom, e aí vocês vão vendo, ó, o número de tanques, por exemplo, o número de caças. Vocês estão vendo os Estados Unidos, depois a Rússia e a China. Olha o número de tanques. A Rússia é o dobro dos Estados Unidos. O dobro. A força naval é maior na China, depois a Rússia e depois os Estados Unidos. Então, vocês veem nitidamente que são duas potências militares que estão disputando o terreno e a China em cima do muro, deixando a Rússia se ferrar, porque aí ela domina. Porque a tentativa da Rússia, como eu vou mostrar, é expansionista. Se a China é uma potência gigantesca oriental, que se faz principalmente pela unidade interna e pela economia, a Rússia está tentando se equiparar à China, e daqui a pouco eu vou explicar por quê, pela guerra, pelo uso da arma. Então, para a China não interessa também muito o crescimento da Rússia. Assina um tratadinho aqui, mas a questão é: oi, Lucimere, oi, Bárbara, oi, Cris, oi, Jesus que chegou, finalmente, Jesus chegou. Irineia Moreira, Márcia Bento, acho que já falei o resto, né? E então a primeira coisa que a gente tem que ver é isso. Nós estamos vendo duas potências mundiais disputando o território, e aí vamos ver as motivações, né? Vamos lá. Próximo. Aqui tem as duas filosofias que abrem a capa que eu tinha dito. O excepcionalismo norte-americano é uma concepção baseada na ideia de que Deus escolheu os Estados Unidos como uma nação especial que veio para garantir a paz e a justiça no mundo. É daí que vem a política de intervenção militar norte-americana para a cultura norte-americana. Evidentemente que tem fatores econômicos, fatores geopolíticos, fatores vinculados à popularidade do governo norte-americano, ou seja, basta ele começar a ficar impopular, vocês sabem que o governante declara guerra para alguém, fala do eixo do mal e ele volta a ser muito popular. Mas a cultura fundante, que vai dar também no sonho norte-americano, né, o sonho americano que eles falam, é essa cultura excepcionalista que aqui no Brasil as pessoas raramente citam, principalmente os defensores dos Estados Unidos, né? Essa ideia de que eles são uma espécie de Deus protetor, né, do mundo. Do outro lado, nós temos o eurasianismo e o pan-eslavianismo russo, que não é nada diferente do excepcionalismo dos Estados Unidos. São duas culturas que estão no interior do governo Putin. Oi, Heloísa. A ideia da Eurásia, a ideia do eurasianismo, é que a Rússia é a superação da Ásia e da Europa. E o pan-eslavianismo, que é a região eslava, toda aquela região da cultura eslava, que de alguma maneira estava incorporada no Império Czarista anterior à Revolução Russa, é uma tese do século que iniciou no século XVII e que sugere que o mundo eslavo é superior ao decadente Ocidente. Eles estão falando disso desde o século XVIII. Essa é a tese que está no governo russo, que basta você pesquisar um pouquinho e ver o que falam os principais assessores do Putin, que você vai dar de cara nessa ideia de que a Rússia tem que aproveitar a crise ocidental para se expandir. Não tem nada de defesa só da OTAN. É atacar o Ocidente. E recompor pelo menos o Império Czarista russo. Oi, Júlia. Vamos então dar mais um passo aqui. Vamos então detalhar um pouquinho. Essa é a bandeira do movimento pan-eslavo, de 1848. Parece a bandeira de algum outro país? Pois é.
O movimento pan-eslavo que vai dar nessa bandeira é do século XIX e está sendo dito por um líder, um assessor especial do Putin, que é o Sergei, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. E entre 1815 e 1850 houve um incentivo pela Rússia à união, identidade e sentimento de nacionalidade única envolvendo os russos, eslovacos, croatas, tchecos, eslovenos, polacos e sérvios. Antes da Revolução Russa, portanto, antes da União Soviética. Então tem bobinho, oi Maria José, na esquerda brasileira, que fica achando que essa coisa da União Soviética nasceu com Lenin. Não nasceu, é da cultura pan-eslava, expansionista russa, desde o século XVII, que vai invadindo XVIII e vira um movimento no século XIX. É disso que nós estamos falando na guerra da Ucrânia. Vamos dar mais um passinho. Aqui é a visão eurasiana e a visão do tradicionalismo russo. Então, eu já falei do eurasianismo, então vamos lá. Vocês estão vendo como é que escreve em russo? Eurasianismo lá no azulzinho. Se quiser crescer, fique à vontade, senhor Osíris. Estou vendo assim um dedinho mágico ali. Vocês estão vendo em russo, se vocês quiserem escrever para algum amigo russo, é isso aí, é assim que escreve, eurasianismo. Então, é um movimento político desde o século XIX na Rússia, que tenta articular os imigrantes e migrantes, né, que saíram da Rússia, brancos, que postula uma civilização russa que é, ao mesmo tempo, europeia e asiática e supera os dois territórios. Então, só a Rússia seria o imperador da Eurásia. Vamos ver, então, o tradicionalismo. Vamos ali para baixo, o verdinho. Já tradicionalismo é uma teoria... deixei o livro. É uma filosofia antimoderna, anti-ocidente, mas principalmente antimoderna, que condena tanto o comunismo e o liberalismo, mas olha que legal. O principal autor russo, que nós vamos falar dele daqui a pouco, ele de repente ele percebeu que podia juntar com a ascensão do capitalismo russo, ele juntou o nacionalismo bolchevique com o fascismo. Oi, Wallace. Oi, Soliando. Oi, Vinícius. Com o fascismo, gente. Eles fizeram uma amálgama no tradicionalismo porque eles são contra o futuro. Eles são ultranacionalistas. Então, a linha bolchevique é de luta da nação retomando a concepção stalinista de um socialismo de um país só. Daqui a pouco nós vamos ver como que eles falam isso. Eles fazem uma total promoção do passado religioso e falam que nós estamos no século e no ciclo das sombras, o pior momento da humanidade, porque nós somos materialistas, atacam o liberalismo e atacam o comunismo. Por incrível que pareça, o bolchevique comunista que eles apoiam é o bolchevique ultranacionalista do Stalin. E eles falam que quem elaborou, um dos elaboradores dessa tese é Giulio Evola, que pregava a superioridade branca do hemisfério norte da masculinidade. Isso está dentro do governo Putin. Dentro do governo Putin. Acho que vocês já entenderam a minha tese, né? Não dá para você atacar a Ucrânia, que tem um governo neonazista, e apoiar a Rússia, que tem um governo neofascista, machista, racista, de expansão étnica, ariana. Vamos lá para o próximo slide.
Esse é um dos autores ideólogos do Putin mais importantes. Sergei Karaganov, esse nome é meio estranho, né? Ele é cientista político, dirige o Conselho de Política Externa e de Defesa do governo, da Rússia, é conservador e antimarxista, reitor da Faculdade de Economia Mundial e Assuntos Internacionais da Escola Superior de Economia de Moscou. E ele vem sugerindo, em várias entrevistas, que a Rússia precisa aproveitar a onda da decadência ocidental para promover a destruição construtiva. Oi, Marina, sabe de onde que vem esse conceito de destruição construtiva? Do Hitler. Do Hitler. Ele afirma que, abre aspas, o mundo exterior oferece à Rússia cada vez mais oportunidades geopolíticas para o desenvolvimento de médio prazo, com uma grande exceção: a expansão da OTAN e a inclusão formal e informal da Ucrânia representam um risco para a segurança do país que Moscou simplesmente não aceitará. E conclui: o Ocidente está a caminho de uma lenta, mas inevitável decadência. Entenderam a leitura geopolítica desse cara? Entenderam? Não é só a OTAN, embora para eles seja um problema. Por que é um problema? Porque atrapalha o expansionismo, que é anexar a Ucrânia. E, se possível, anexar alguns países do leste europeu e unificar o território do Império Czarista. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, eu fico estarrecido de ter gente do PCO defendendo um fascista. Um fascista. Bom, vamos lá. Aqui são as teses da filha do Dugin, que criou. Vocês sabem que o Alexander Dugin é um cara super importante do governo Putin, foi mais importante ainda no governo Yeltsin. É o verdinho que interessa. Ele escreveu um livro chamado A Quarta Teoria Política Eurasiana, e a filha dele é uma das lideranças da Juventude Eurasiana, que já fez ações de ocupação de território, hasteando bandeiras do movimento deles, do Partido Eurasiano, e do partido. Em algum momento eles criaram o Partido Nacional Bolchevique, para vocês terem uma ideia. Vocês vão ver o que é o nacional bolchevismo. Olha o que a menina fala, gente. A Quarta Teoria Política, que é o livro do Dugin. Não, é o verdinho mesmo, tá bom, Osíris. A Quarta Teoria Política, esse é o projeto das melhores partes da ordem divina. Divina. Como é que alguém que é marxista esquerda pode apoiar isso? Que podem se manifestar em nosso mundo. Do liberalismo tomamos a ideia da democracia, mas não em seu significado moderno. Ué, qual? Grego? E liberdade no sentido evoliano, do Évola, que eu acabei de falar, aquele racista, ariano. Do comunismo aceitamos a ideia de solidariedade, anticapitalismo, anti-individualismo, e a ideia de coletivismo, porque eles são ultranacionalistas. Do fascismo, tomamos o conceito de hierarquia vertical e vontade de poder, o código heróico do guerreiro indo-europeu. Como é que você pode apoiar uma coisa dessa, gente? Como é que alguém de esquerda pode apoiar uma coisa dessa? Dá para mostrar a entrevista da menina? Osíris, só para a gente... Oi, Regia. Oi, Roscoveg. Vamos lá. Olha aí, ó. Esse é o site da entrevista dela. Nós vivemos na era do fim. A entrevista dessa menina, ó, ela tá com o símbolo do partido. Se dá para pegar a imagem dela, da menina, meio dark, assim, meio... Esse pessoal é tudo misterioso, assim, meio estranho. Ah, não tá dando, né? Deixa, não tá dando.
Olha, vocês estão vendo que ela está com um símbolo de 8 flechas. Você sabe qual que é o significado, segundo o pai dela, desse símbolo? Caos. Caos. Vamos voltar para o slide, então? Para quem quiser, é só procurar aí essa entrevista da Daria Dugin. Então, Roskoveg, como é que podemos apoiar a Rússia? Esse governo maluco, fascista. Mas vamos lá, vamos voltar. Próximo, então. Esse é o excepcionalismo dos Estados Unidos. Antes, eu queria só falar uma coisa. O pai dessa menina, que é o Alexander Dugin, ele escreve um outro livro em que ele fala as fundações da geopolítica, se não me engano, em que ele fala e depois isso se articula com o discurso dele de apoio ao Trump nos Estados Unidos. Por isso que vocês estão vendo ele apoiar o Bolsonaro, é porque eles querem, ele escreve isso, nós temos que implantar e apoiar a divisão do Ocidente, dos governos do Ocidente. Esse é o Dugin. Nós temos que apoiar para dividir o Ocidente. Esse cara aí, o pai da menina que falou a loucura, pegou em armas e liderou um exército de ataque à Geórgia em 2008, provocando uma situação de conflito para a Rússia atacar a Geórgia, porque quer anexar tudo do seu território do antigo império. Deve ter uma foto aqui, Osíris, dele com a... Ali, ó. Essa foto é à esquerda. Onde você está? À esquerda. Essa. Tá vendo, gente? O mesmo símbolo da filha? Do partido que ele criou? Esse é o pessoal, gente, que está com Putin. Esse é o pessoal. Vamos voltar para os slides, então? É só fechar, Osíris. Você tem que fechar essa página. Aí. Então vamos agora ver os Estados Unidos, se eles são bonzinhos. O que é o excepcionalismo? É uma expressão norte-americana que diz, que segundo o Abraham Lincoln, os Estados Unidos são uma nação eleita por Deus. Esse conceito foi retomado na Guerra Fria para dizer que os Estados Unidos eram o bastião de defesa da liberdade e da democracia no mundo. Foi usada pela esquerda e pela direita dos Estados Unidos, e o Biden apresentou as ideias de política externa em abril de 2020, citando o excepcionalismo. Ele diz assim: nós temos que retomar o papel de liderança global democrática dos Estados Unidos, fomentando as relações com os aliados do ponto de vista bilateral e multilateral, aqui vem a OTAN, numa tentativa de garantir o triunfo da democracia e do liberalismo sobre o fascismo e a autocracia. Então, nós também estamos vendo aqui um discursinho bem safadinho para fundamentar a guerra e a expansão territorial dos Estados Unidos, do controle do globo terrestre. Os dois, gente. Os dois. Oi, Cláudio. Não tem sentido você apoiar um contra o outro. Os dois são pirados pra caramba, pro cabeção. Vamos pro próximo. Por favor. Esse é o Império Russo, só para voltar aqui e lembrar, é isso que eles querem, essa expansão, pegando o leste europeu, inclusive, e invadindo uma parte mais importante ainda, tanto a leste como ao sul. E é assim o Império Russo. O vermelho é o território do Império Russo no final do século XIX. O que está um pouco mais escuro, não chega a ser vermelho, e aí? Né? Essa é uma região muito crítica para a China, né? São protetorados, na época, possessões territoriais da Rússia,
que foi até a Revolução Russa, e ali embaixo a Mongólia, do lado, que é um pouquinho mais claro, é a esfera de influência do Império Russo. É isso que eles querem recuperar, gente. Então, oi, Janete, se trata de um movimento de expansão de território da mesma forma que os Estados Unidos. Não tem como defender, nem ideologicamente, nem militarmente. Vamos, então, acho que é o último agora, para mostrar que se o Império Russo que eles querem reconstruir é esse, vamos ver os Estados Unidos. Só no século XXI, gente, nesses 22 anos, nesses últimos 22 anos, os Estados Unidos ou promoveram guerra, ou golpe no Afeganistão, na Síria, Iraque, Somália, Paquistão, Palestina, Iêmen, Venezuela, Líbia e Ucrânia. 2 vezes Ucrânia. Legal, né? Acho que acabou, né, Osíris? E aí, os 2 livros, que o Osíris não quer vender, pelo visto. Que é só escrever para Kotter, Kotter é K-O-T-T-E-R, kotter.com.br. Entra lá, é só colocar ou o meu nome na busca ou o título. Se você colocar fascismo, vão aparecer esses 2 livros, aí você compra e ajuda aqui no meu objetivo de começar a tomar café da manhã em Paris, pelo menos um dia sim, um dia não, ou uma vez por semana. É isso, gente, vamos para o debate. Vamos lá. Vamos lá, seus íris. Ficar estarrecido, né? Que vocês estão sendo usados, né? É isso aí, são 2 potências querendo expansão. A Elizabeth está pedindo os slides, Osíris. Os slides estão com você. Ninguém fez pergunta nenhuma, com meia hora de live, pô. Aí também já é demais, né, gente? Tudo bem que eu posso ter esse poder carismático de convencimento, mas não era muito objetivo, não. Vocês não ficaram estarrecidos, não? Não ficaram assustados? Porque eu, Bárbara, toda a solidariedade aos povos refugiados e à classe trabalhadora que estão a sofrer as consequências. Exatamente. Essa é a posição da esquerda. Nós apoiamos os trabalhadores e as populações civis atingidas, mas governo não dá mesmo. E esse discursinho de que a gente tem que apoiar a Rússia contra o Império Norte-Americano é apoiar um império contra outro. E não vem dizer que é socialista contra capitalista. Não tem nada a ver com isso. São 2 países imperialistas, capitalistas, que querem dominar parte do território do planeta Terra. Esse é o problema. Oi, Rosa, bom dia. Vocês pularam, é por isso, né? Vocês estão sem energia, né? Viviane. Vamos ver, Liliane, bom dia. Mais uma segunda estranha no que seria dia de carnaval. A pauta é a guerra, mas ando temerosa com Covid pós-carnaval. Pois é, Liliane, eu nem estou querendo pensar. Eu vou te falar por quê. Eu fiquei estudando tanto esses dias. Primeiro por causa do meu livro, né? Essa história da Rússia. Por que da Rússia? Porque o Dugin é um dos grandes formuladores do tradicionalismo, que é uma linhagem de extrema-direita que vem se disseminando, inclusive no Brasil, está no PDT, com uma corrente interna do PDT chamada Nova Resistência. Aliás, deixa eu fazer uma coisinha aqui, ó. Só o seguinte. Eu vou pedir, Osíris, eu sei que você vai me xingar, mas eu vou pedir para você mostrar essa foto aqui que eu vou passar para você, para o pessoal entender a minha preocupação. Essa foto que chegou agora para você, se você puder. Estou só esperando, viu, Osíris? Se você achar que é meio encheção, é um detalhe, porque é um detalhe mesmo, eu queria mostrar que a tal proposta da Rússia de criar um partido bolchevique nacional, aquela ideia... Aí, ó, tá vendo? Isso é no Brasil, gente. Já tem um partido bolchevique nacional. Não legalizado, mas é isso aí, ó. Ó o símbolo. Ó o símbolo. E tem gente que acha que isso é esquerda. Vocês viram as teses que eu acabei de falar.
Claro que a esquerda brasileira não estuda mais, é toda focada e citada pela rede social e entra no estilo bolsonarista. Então veja, esse pessoal está apoiando o Bolsonaro e o Trump para dividir o Ocidente com a visão ultranacionalista, conservadora. Por quê? Bolsonaro apoia a família, eles também. Entenderam a loucura, gente? Vamos continuar então. Eu comecei a ler, você não sabe como eu fiquei carregado com o que eu ia lendo. Vamos lá. Depois da Liliane, tem mais, Osiris? Bárbara, pessoal, se inscreva no canal, assistam as lives do começo ao fim, deixe um like, compartilhe o vídeo. Ô, Bárbara, serviço completo, hein? Vinícius, os Estados Unidos se acham o único país civilizado. Não sou, Vinícius. Acabei de provar que não. Do mundo e a moda, e imitando os romanos, dominam o pretexto. Não é verdade, Vinícius. Sério, cara, como eu sei que você é um cara ponderado, holístico, aberto, vai ler o eurasianismo, ou o pan-eslavionismo, ou os principais assessores do Putin. Você vai ficar estarrecido, Vinícius. É tudo que nós de esquerda somos contra. Tudo! Não dá para colocar mais esse negócio bipolar, que, aliás, eles da Rússia pregam a multipolaridade para quebrar os Estados Unidos e o Ocidente. Eles podem se unir num território. O Ocidente não, tem que se dividir. Vinícius, não entra nessa que você está sendo usado, bicho. Usado. E o grande cara no Brasil para fazer esse tipo de merchandising, porque ele ganha, né? É o Pepe Escobar. Pepe Escobar, eu hoje falei com o Breno Altman, e ele disse que agora na live das 8 dele, também 247, ele ia descer o pau. Assim, nós não podemos, nós de esquerda, ficar nesse joguinho bipolar. Estados Unidos, Rússia, são dois canalhaços. Vamos lá. Solhando, bom dia, Rudá. Do ponto de vista econômico, quem é o principal consumidor de produtos brasileiros? Rússia ou Estados Unidos? É a China, depois eu acho que é a Argentina, depois é os Estados Unidos. Estados Unidos caiu. Agora com o governo Bolsonaro, eu não tenho muito. Vou olhar agora aqui para você, só um segundo. Eu vou falar agora. Bom, China está lá em cima. Só preciso ver de quando que é isso. Olha, isso aqui é de 2020, cara. Mas são a China, Estados Unidos, ou a Argentina caiu. Estados Unidos e Países Baixos. Mas a China, para você ter uma ideia, duas vezes, 63, 28%. 28% das exportações brasileiras em 2019. Os Estados Unidos vem com 13%. Então, só para ter uma ideia aí. Vamos lá. Vinícius, o Green Card é o mesmo que comprar o passe do cidadão de Roma ou romano, só para dar um exemplo. Vai para a Rússia, então, Vinícius. Vai ver como que é lá. Você está achando que lá é acolhedor, é? Racista. A Rússia é onde que nasceu o antissemitismo no europeu. É na Rússia. Você fica falando uma coisa dos Estados Unidos e eu tenho a impressão que você não sabe o que é a cultura russa. Que é a mesma coisa. Não dá para ter essa leitura dicotômica, bipolar, mecânica. Não dá. Vamos lá. Nilson. Destruição construtiva não tem a ver com Schumpeter? Não, esse conceito foi usado pelo Hitler. Hitler, quando invadiu a França. Nilson, a gente tem que pensar em geopolítica, não em economia. Ana, PCO não surpreende mais, Rudan. Tem gente boa no PCO. Eu tento trazer eles de novo para a esquerda. Eles estão entrando numa maluquice conceitual por falta de profundidade teórica, de estudo, que me deixa assustado. Mas tem gente muito boa, muito boa. Só que está indo para a direita sem perceber. Vamos lá.
Ademir, tem partido de esquerda aqui no Brasil aceitando seguidores de Dugin em seus quadros. Pois é. Infiltração, gente. Para rachar. Mesma coisa que os Estados Unidos fizeram com os Panteras Negras. Vamos lá. Cláudio, bom dia. Um carnaval com muitas alegrias para todos. Vou ter, porque acabaram de chegar os meus 2 netinhos. Portanto, só fico 20 minutos aqui e acabou. Roscoe Veg, são 2 potências querendo expansão. Exatamente. Essa é a tese que eu estou desenvolvendo aqui, tentando dar dados para vocês. João, não tem para onde correr? Tem. É a gente estar do lado como... Ai, meu Deus, não sei quem colocou aqui, acho que é a Rosa. A gente tem que estar do lado dos trabalhadores, dos princípios. Essa guerra não nos interessa. É a guerra entre 2 potências capitalistas. Não nos interessa. Não temos lado nesses 2. Nós somos contra os 2. Não é ficar em cima do muro. Se é para pegar em armas, é lutar contra a Rússia e os Estados Unidos. Bárbara, não dá para defender os trabalhadores, torcer para a guerra e um lado X ou Y. Exatamente. Acho que foi a Bárbara que já tinha falado. Exatamente. Quem gosta de guerra é o capitalismo. Exatamente. Ademir, like, gente, like. Vinícius, queremos slides, Deus Osíris. Aí é com Deus, eu sou um merreca. Elizabeth, bom dia, quero os slides, a segunda. Gente, deixe seus contatos no formulário. Você colocou o formulário para receber os slides? Você colocou o formulário no chat? Sim, beleza, então vamos. Viviane, Rudá, se a Rússia vencer, o que isso significa em termos do seu expansionismo? Um caos, porque eles vão tomar a Ucrânia. E quando o Putin ameaçou a Suécia e a Finlândia, que se eles entrarem na OTAN, eles vão receber represália econômica e militar, aí não deu mais para esconder. Aí ficou claro o expansionismo. O que eu acho? Eu acho que a Rússia está entrando numa fria, ele vai se ferrar, mesmo que vencer a guerra na Ucrânia, porque agora ele perdeu a guerra das versões no Ocidente, ele virou o eixo do mal. Vocês vão ver o que vai acontecer agora. A mesma propaganda em todo o Ocidente, e possivelmente também em outros países e outros continentes, vai ser um isolamento político e geopolítico da Rússia. Eu não acho que a China vai apoiar a Rússia. Para a China, pensem bem, gente, é melhor que a Rússia não perca a guerra, mas fique cambaleante. Não perder a guerra por quê? Porque afinal é um país oriental. Né? Mas ficar cambaleante por quê? Porque esse expansionismo russo coloca a médio prazo um problema para a China. Países que são importadores de produtos chineses, países que têm alianças econômicas com a China, vão estar na mão da Rússia. Então, você sabe como que é chinês, assina um documento, tá, pipipi, popopó, não faz nada. A central sindical da China, eu ouvi ontem do secretário nacional, Antônio Lisboa, secretário nacional de Relações Internacionais da CUT, ela não apoia a guerra. Não fez nenhuma declaração contra a Rússia, mas não apoiou a guerra. Então, assim, vocês têm que entender qual que é a lógica geopolítica. Então, se a Rússia ficar sem o apoio militar da China e com a Ucrânia na mão, com a OTAN à beira da sua fronteira, você já imagina, e ainda por cima, com toda essa retaliação econômica, eles vão ter dificuldade econômica. Já prendeu mais de 1.700 pessoas na Rússia que fizeram manifestação em mais de 50 cidades contra a guerra. Você imagina o caos que vai ser o governo russo. Ele vai ter que usar da força, e aí vai se revelando cada vez mais para o mundo. Um caos, Viviane, um erro político, estratégico. Putin é muito despreparado. Vamos lá. Ademar, Rudá, Putin seria um anticomunista? Ele é anticomunista. Leia as declarações dele, Ademar. Ele atacou o Lenin.
que diz que o Lenin fez uma bagunça com a Ucrânia, que a Ucrânia sempre foi russa, e que ele fez uma gracinha e criou a Ucrânia. Entendeu o discurso do Putin? Ele não é de esquerda. Não é. Vamos lá. Moreira, qual a explicação para a visita do Bolsonaro à Rússia? Ué, não está claro depois do que eu falei? É o mês do apoio ao Trump. Um ultranacionalista, um ultratradicionalista no discurso e um cara que racha o Ocidente contra os Estados Unidos. Oh, Moreira, depois de tudo que eu falei das teses eurasianas do Putin e dos apoiadores dele, ficou claro o que ele queria com o Bolsonaro. Vamos lá. Sonhando. Rudá, um país que se declara neutro diante de um conflito como esse não sofrerá represália dos dois lados? Não. Não sofrerá. E o caso do Brasil? O caso do Brasil é mais ridículo, né? A gente fala, estamos com tal pessoa, sabe o que vai acontecer? Nada. Elizabeth, será que o governo Bolsonaro vai receber refugiados? Talvez. Talvez. Pode até receber. Sabe, para ficar bem na fita com os Estados Unidos? Que não vai ter peso nenhum. Nenhum. O Brasil é merreca na geopolítica mundial, gente. Já foi importante com Lula. Bárbara, Moreira Firmino, Jus Esperniandes. Foi mais do que isso. Fernando, Rudá, você acredita nas negociações de hoje? Não. Primeiro porque o rapaz lá da Ucrânia, do primeiro-ministro, o presidente disse que não acha que vai dar em nada. Não tem esperança nenhuma. O cara que entra numa negociação falando nisso é porque ele vai melar, não é? E segundo, porque a Rússia faz uma guerra para dizer o quê? O Putin já pregou que as forças militares ucranianas derrubassem o governo. Agora ele vai negociar com o governo. Você acha que ele vai propor o quê? Que o cara deponha, que ele vá embora. É isso que ele vai propor. E o cara vai aceitar? Então, assim, vamos lá. Bruno, Rudá, na Segunda Guerra foi capitalismo versus socialismo? Não. Na Segunda Guerra foi uma concepção expansionista, nazista, capitalista, vinculado ao capital monopolista, ou seja, não concorrencial, portanto, fortemente apoiado por um Estado militar, que vai expandir a indústria química, automobilística, a indústria de guerra alemão, contra o bloco ocidental capitalista, então é capitalismo contra capitalismo, que queria um mercado aberto para os seus produtos. Era isso que foi a Segunda Guerra Mundial. Qual que foi a surpresa? É que a hora que a União Soviética entra na guerra, que ele tinha assinado um tratado, esses assinados que os esquerdoides que não acham que a assinatura da Rússia com a China já resolveu, né? Tinha assinado um tratado de paz, vamos dizer assim, com o nazismo, né? Quando ele entra para a guerra, ele avança e o Exército Vermelho destrói, é o fim do nazismo, o ataque do Exército Vermelho russo, não é a Inglaterra, mas é a Rússia, é a União Soviética. E aí se instala o terror. Teve gente até que defendeu o Churchill, falando, nós não ficaríamos do lado do Churchill? Ué, nós quem? Só se for da direita, porque o Churchill atacava os comunistas e falava contra a União Soviética. Toda a esquerda, ele atacava toda a esquerda, porque achava que a esquerda, mesmo anti-soviética europeia, ia abrir espaço para o comunismo e destruir o mundo livre. Não tem Churchill na história, gente. Então, aí é que vem a Guerra Fria. Mas não foi capitalismo contra socialismo, foi capitalismo contra capitalismo monopolista. É isso. Vamos lá. Janete, acabou de dizer na TV que eles irão fazer uma reunião para entrar em um acordo. Você acredita em um acordo? Não. Não acredito. A não ser que o rapazinho da Ucrânia nazista ele capture. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil, mas vamos lá. Petri, Rudá, se vender livro desse
café em Paris seria uma surpresa. Eu não acho, você é pessimista, você não tem, é um homem sem fé, Petri. Você não tem fé, eu tenho. Vamos lá. Jesus, a gente ainda está tonto diante de tanta informação. Ah, por isso que não estavam falando? Mas não tem que ficar tonto, não. Tem que ficar bem claro o que está acontecendo. Vamos lá. Roscoveg. E quanto à China, não possui desejo latente de expansão? Acontece que a China tem uma filosofia milenar muito diferente da ocidental e da pan-eslavionista russa. Primeiro que você está vendo que eles seguram o país internamente e eles avançam com muito controle e planejamento sobre o mercado mundial. Portanto, o crescimento chinês até agora e a ofensiva chinesa se dá pelo comércio. Então, o expansionismo chinês nesse momento se dá pelo comércio. A não ser ali na Caxemira, que eles estavam uma luta pelo território com a Índia há muito tempo, e Taiwan, a China diminuiu os pontos de atrito fronteiriço. Por exemplo, vocês sabem que tem um conflito histórico com o Japão, inclusive de guerra, né? Mas você percebe que eles não estão nem aí, Japão, vamos devagar. A China não traz o expansionismo pelas armas. O expansionismo dele é pela economia. Então, isso acaba criando uma trava ideológica para os Estados Unidos. Vai falar o quê? E claro que os Estados Unidos querem deixar a coisa como está. Não mexer com a China, não deixar ela se aliar militarmente com a Rússia, porque aí o caldo entorna. Né? Vamos lá. Luciano, o que é melhor para o mundo multipolar? Que a OTAN saia mais forte do conflito ou a Rússia? Nenhum dos dois, Luciano. Nenhum dos dois. Essa visão dicotômica, dualista, ou é um ou outro, é que nós temos que tirar, nós temos que voltar a ser dialéticos. Se é a esquerda, nós temos que ser dialéticos, pensar em contradição, não em oposição, tipo identitário. Ou é homem ou é mulher, ou é branco ou é negro. Não existe isso. Isso é uma visão falaciosa, mecânica, simplória do mundo. Vamos lá. Tainara, Rudá, obrigado pela explicação didática. Estava com dificuldade para entender a natureza do conflito. Sua fala foi esclarecedora. Que bom. Para isso que eu trabalho. Se eu acerto, fico feliz. Elizabeth, tem que ser todos os dias? Gente, deixe seu contato no formulário para receber o slide. É isso, Osíris, eu também fiquei na dúvida. Quem já preencheu o formulário tem que preencher de novo? É isso? Ah, ele está escrevendo. Não, só uma vez é suficiente. Ah, eu fiquei na dúvida também. Mas já que ela perguntou, nem ia perguntar depois no bastidor. Vamos lá. Vinícius, onde está tendo carnaval para aumentar a infecção pelo SARS-CoV-2? SARS-CoV-2. Mas estou vendo cheias igrejas, estádios, lojas, ruas. Olha, eu estou impressionado. Ontem, eu faço caminhada todo dia. Aonde que eu fui caminhar, gente? Ah, eu fui com minha filha para comprar umas roupinhas para minha netinha, pedi ajuda aos universitários, num shopping que estava com uma promoção lá legalzinha, e fica na Savassi esse shopping. Rapaz, para a gente entrar com o carro dela, depois eu vim caminhando a pé, né? Mas para entrar, ali a região de trás ali do shopping pátio, lotado de gente. Algumas mulheres dançando sem máscara perto das mesas, tocando música de carnaval. A maioria das mesas super estranho. Aquilo lá eu devia ter gravado. Gente sentado sem máscara fazendo assim, ó. Porque tá proibido, né? Se a polícia pega o cara em aglomeração, pulando, abraçando, beijando, o nego tá ferrado, né? É claro que não vai aparecer polícia, mas eles estão, né? Agora tinha um monte de mulher saindo do boteco, na porta do boteco, assim, num dos botecos. Eu fiquei impressionado como o pessoal não tá nem aí. Nem aí. É o velho normal, não é nem o novo normal. Nós vamos explodir casos de Covid agora. Infelizmente, a gente já sabia, né? Vai ser março,
A onda já estava caindo de novo. Vai subir. Fazer o quê? Vamos ter que voltar para a história de sempre. Sueli, Rudá, bom dia. Peguei a live quase no final e por completo acidente. Então, perdoe-me pela pergunta, caso ela fuja da discussão. Como fica esse conflito quando se pensa na interconexão econômica? Não é só interconexão econômica, Sueli. É uma questão de dois países expansionistas capitalistas. Eles querem dominar a maior extensão territorial possível. A Rússia é eurasiano pan-eslavionista. A Rússia do Putin quer reconstruir o território do Império Czarista, anterior à Revolução Russa. O Putin é contra a União Soviética, contra o Lenin. Então fica aí uns caras de uns partidos, aliás, estão em vários partidos. Não é um partido, mas é uma visão completamente doida, apoiando a Rússia, e do outro lado é o expansionismo norte-americano usando a OTAN. Então, assim, não dá para ficar de lado nenhum. E aqui no Brasil nós estamos ferrados, porque a subida do preço do barril do petróleo vai contaminar toda a economia e nós vamos para a inflação, já agora em março. Vamos lá. Christian, em janeiro a China apresentou o projeto de Rota da Seda em Kiev. E depois a Ucrânia declarou que queria entrar na OTAN? Pois é, você vê, né? Acho que ficou claro, né, Christian? A disputa geopolítica, né? Vamos lá, acelerando. Maria Guerra, professor, sua análise está no âmbito da filosofia política? Não, está no âmbito das relações internacionais, da geopolítica. Vamos lá. É ciência política, tá? Petri, Hitler, olha o que ele disse. Será necessário destruir para realizar a nova construção a partir do arianismo. É isso que o cara lá falou, gente. Hitler. Vamos lá. Vinícius, todas as culturas são mecânicas. Não, não são, não. Não são, não. Você vai me desculpar. Não são, não. Vamos lá. A esquerda não tem que apoiar os Estados Unidos, a esquerda não tem que apoiar a Rússia. A esquerda tem que continuar sendo Rússia, sendo a esquerda. Petri, lamentando a saída de Paris, o Hitler, onde Rudá quer tomar café comigo. Exatamente. Acabou? Brunão, Rudá, a Segunda Guerra foi capital. Eu já falei. Isso aí eu já falei. Tem coisa do Rafael, da Régia. Ademir, o tempo da China é outro. Eles sabem esperar. Exatamente. Vamos dar uma aceleradinha, Osíris. Brunão, Rudá, o que for na Primeira e Segunda Guerra? Foi no capitalismo? Já respondi, Bruno! Ricardo, Rudá, a extrema-direita brasileira utiliza a bandeira da Ucrânia em protesto no Brasil. Então, e aí nós vamos usar a outra direita como bandeira nossa, da Rússia? Putin é ditador sanguinário, não tem bonzinho nessa história. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá, Osíris, vamos correr, que o Danilo já está falando que você não posta coisa dele. Reja, Rudá, fui até a padaria hoje cedo e somente os funcionários usam máscara. Os turistas não estão usando. Essa é a cultura, Regia. Nós somos doidos. Rafael, deveríamos apoiar a desmilitarização da Ucrânia. Fora OTAN e fora Putin. É isso aí, Rafael. Vamos acelerando. Danilo, como a guerra influenciará no BRICS em um eventual terceiro governo Lula? Os BRICS, com exceção da Rússia, estão contra a guerra. Hoje. Estão contra. Ou pelo menos fica em cima do muro, Danilo. Ninguém vai apoiar a Rússia. Pode ter certeza. Vamos lá. Acabou? Marina, Rudá, e essa da Rússia está alertando para o ucraniano sair do país? Você está vendo. É um alerta para dizer que vem mais chumbo grosso. É pânico, Marina. Isso daí é pânico. Os Estados Unidos fizeram isso no Vietnã. Isso é para causar o pânico. Como a guerra influenciará os BRICS? Já respondi. Paulo Emílio, Rudá, e o Bolsonaro nessa história? Já falei. Ele não sabe o que fazer, porque é apoiado agora pelo Putin. Aí ele não sabe o que fazer. Essa foi a história do Getúlio durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou do lado do Hitler e depois os Estados Unidos deram mais dinheiro para construir siderúrgica, ele bandeou, isso aí está registrado em livro, inclusive, acadêmico, né? Ele bandeou para os Estados Unidos e foi para os aliados. Mas a gente estava entrando no eixo com o Japão, Itália e Alemanha. Vamos lá.
Bruno, Stalin defendeu a União Soviética e Putin, pelo contrário, visa expandir seus domínios? Não. Stalin, então, olha a confusão que você está fazendo. Stalin defendeu a visão nacionalista, que não era a base do marxismo até então. Ele cria a ideia de o socialismo em um só país. A ideia de toda a esquerda, Rosa Luxemburgo, Trotsky, toda a esquerda, era internacionalista. Então, o Stalin tem sentido para o Putin no ultranacionalismo. Vamos lá, então. Ademir, capitalista é igual vendedor de droga. Quanto mais calma a rua, melhor para o negócio. Exatamente. Estamos terminando a live, hein? João, a China tem projeto científico e econômico na nova Rota da Seda e expandido para a África e América Latina. Então, você acha que quer guerra ali? Solange, essa guerra pode alterar os rumos das eleições do Brasil? Depende. Se a esquerda continuar fazendo tanta maluquice, vai encher a bola do Bolsonaro. Tem uma esquerda no Brasil que é muito dicotômica, muito devagar, ela é positivista, ela não sabe o que é dialética. Na verdade, não é marxista, entendeu? Pega uma outra bandeirinha, mas a visão é muito devagar. Sueli, a última questão. Ô, Osiris, você agora ficou com medo do Danilo, hein? A última questão, Sueli Maciel, Osiris. Rodar, volta à pergunta. Como essas teses expansionistas abordam ou não o equacionamento da economia transnacional? Não resolve, piora. Nós vamos ter agora, só para você ver, dá uma olhada na economia russa, você vai ver que as maiores empresas, que são uma das maiores do mundo, russas, são estatais. São estatais. Nós temos uma de óleo, que é privada, que dizem que é estafeta do governo. Vai saber. Mas o fato é que nós temos agora uma disputa geopolítica que a economia vem depois e não antes. Ela é motivada para a tentativa de ou garantir o domínio norte-americano ou expandir o domínio russo territorial. É isso que está em disputa. E aí vem, obviamente, os benefícios econômicos. Gente, lembre-se, vamos começar na semana que vem um novo curso, que seria em janeiro, nós achamos melhor jogar para agora, sobre crise da democracia. Vejam aí, pode expandir, me tirar da tela, Osiris. Façam a sua matrícula, começa logo, logo. Vamos nessa. E vocês causaram cãibra no dedo do Osiris, coitado. Ainda bem que ele é acupunturista. Gente, vou-me para os meus netinhos. Um bacho. Até!